Capone vai nos falar sobre a razão de ser e legitimidade do discurso funcional em ecologia. E, mesma coisa, uma hora, Gustavo, você distribui entre o trabalho e ajuda, com certeza. Como eu não vi usar imagens, preferi ficar aqui para ficar mais visível para todos. Bom, antes de começar, claro, voy a agradecer aos organizadores do evento por ter me permitido passar esta maravilhosa e importante semana aqui em Salvador. A gente veio a dar palestras e supostamente valer um projeto de pesquisa, mas mais do que nada temos aprendido muito com o trabalho que todos vocês vem desenvolvendo aqui. Bom, o que eu a ideia que eu ia desenvolver, vou aproveitar então para fazer um pequeno aviso publicitário, né? De fato, dos capítulos de um livro que acaba de sair este ano em São Paulo, chamado Função e Desenho na Biologia Contemporânea, editado pela editora 34. Como vocês veem, eu também escrevo em português, né? Por isso acho que também não vão precisar de tradução simultânea no meu caso, né? Bom, e o tema geral que o problema que vou me colocar é um que tem muito a ver com a tese justamente que Ney vai defender amanhã, a tese dele, né, do doutorado em ecologia, e tem a ver com duas coisas: entender, por um lado, por qual é a legitimidade da linguagem funcional em ecologia, por que os ecólogos atribuem, né, e como é que eles podem atribuir funções às entidades que eles estudam, né, que de fato não vai ser tanto o problema central, mas sobretudo, dado que efectivamente isso acontece, que os ecólogos utilizam uma linguagem, se não exclusivamente funcional, pelo menos em grande parte funcional, eu vou tentar esclarecer qual é a razão de ser de que isso seja assim. Por que é que o discurso da ecologia é um discurso, né, em tão grande medida funcional? Bom, vou explicar isso a partir de duas ideias, ou melhor, de uma ideia única central, né, que poderia dar duas formulações. A primeira formulação seria esta: a ecologia, semelhantemente à fisiologia, mas não igualmente, né, analogamente à fisiologia, a ecologia está constitutivamente orientada pela pressuposição de um estado privilegiado e improvável que deve ser explicado. Esse estado privilegiado e improvável viria a ser justamente a persistência dos sistemas e processos que a ecologia estuda. As análises funcionais da ecologia responderiam então a essa pressuposição. Outra forma um pouco diferente de dizer isto, mas que depois vou explicar, seria a seguinte: que a ecologia pressupõe o que eu ia chamar de um ideal de ordem natural, sobre cuja consideração esse estado privilegiado é pensado como um estado de coisas improvável e, por isso, como um estado de coisas necessitado de explicação. Quando eu falo de ideal de ordem natural, eu penso no filósofo e historiador da ciência Stephen Turing, que cunhou essa noção em 1961. Mas já vou falar dele um pouquinho depois. Agora me deixem começar apontando que a ubiquidade do discurso funcional na ecologia faz pensar que nessa disciplina a preservação ou a geração de alguns processos ou ordenamentos particulares ocupa um lugar análogo ao lugar ocupado na fisiologia pela preservação e geração do organismo individual. E isso permite que nos perguntemos se aí não está implicada uma insustentável representação organicista dos sistemas ecológicos. Essa representação teve, afinal das contas, muitos defensores e exerceu uma marcada gravitação na história da ecologia. Por isso, essa ubiquidade do discurso funcional que caracteriza a ecologia poderia ser olhada como vestígio ilegítimo e pernicioso desse modo organicista, hoje superado, de entendermos as populações, as comunidades e os ecossistemas. Entretanto,
Uma coisa é afirmar que a ecologia analisa os sistemas e processos que vão além dos fenómenos analizados pela autoecologia, o refiriendo siempre a algo que en algún sentido podría ser considerado como un estado privilegiado, iso é unha coisa, digo, e outra coisa diferente é afirmar que os ecólogos pensen os sistemas e procesos que están acima do ser vivo individual como se eses sistemas tamén fosen eles totalidades orgánicas ou partes desas totalidades. Eu acho, de fato, que a referencia a un estado privilegiado non implica necesariamente nun compromiso con o organicismo. E é justamente esa referencia permanente e constitutiva a estados privilegiados, e iso é non unha representación organicista dos sistemas e procesos ecológicos que explica que a ecologia, ao igual que a fisiologia, tamén seja unha disciplina pautada por unha perspectiva eminentemente funcional. Unha perspectiva eminentemente funcional que fica plasmada no discurso e nos conceitos fundamentais da ecologia. Conforme já falei, tanto a ecologia quanto a fisiologia consideran os fenómenos en virtude da polaridade orden improbável, desorden probável. E no contexto desa polaridade, que como tamén já falei, é pasível e esa polaridade, como já falei, é pasível de ser entendida a partir da idea de ideal de orden natural de Turing, e digo no contexto entón desa polaridade, que debe ser situada a referencia a estados privilegiados que legitima a perspectiva funcional propia da ecologia. O problema central da ecologia, diré entón, é explicar como algúns procesos e ordenamentos da biosfera se sustentan e se repeten malgrado a súa relativa improbabilidade. E é no horizonte desa preocupación pela sustentación e pela reiteración do improbável que os diferentes subprocesos e elementos que integran eses procesos e estado de coisas maiores son entón analizados. Eses subprocesos e elementos son examinados procurando identificar a contribuición causal de cada un deles a súa función na sustentación e na eventual recorrencia deses procesos e estados de coisas maiores cuja posibilidade é considerada, conforme já falei, problemática. E, por ser considerada problemática, ela tamén é considerada como digna de explicación. Se aceitarmos, entón, a concepción sistémica de función e deixamos de lado a chamada concepción etiológica dese conceito, se facemos iso, entón, deberemos aceitar tamén que todo proceso ou sistema complexo pode ser funcionalmente analizado. Sempre é posible discriminar subprocesos ou subsistemas máis simples no interior dese proceso ou sistema máis complexo. E sempre se pode mostrar como é que eses subprocesos ou subsistemas participan na ocorrencia ou no funcionamento dos sistemas e procesos máis complexos que os incluen. Por iso, asumindo esa idea, a ocorrencia de análisis funcionais particulares en cualquier dominio de pesquisa non ten nada de moito espantoso ou de moito problemático. E eu até falaría que unha medida epistémica ou metodológica de complexidade de cualquier sistema ou proceso, seja ele natural ou social, unha medida de complexidade, entón, é a relevancia ou a utilidade e non a legitimidade que as análisis funcionais posan ter no estudo deses sistemas. Cualquier proceso ou sistema pode ser funcionalmente analizado. Todavía, nem para todos os casos, esa análisis será igualmente relevante ou útil. Pode-se falar dun aumento da densidade do líquido, no cual fluctúa un corpo, dicendo que ese aumento teve unha función, isto é, un papel causal, no incremento do empuxo sufrido por ese corpo. Mas iso é simplesmente un corolario inmediato daquilo que un coñecimento já disponível permite ofrecer como explicación causal dese fenómeno. Nesa imputación funcional non parece haber nenhum gaño cognitivo efectivo. En troca, no estudo de un proceso causal máis complexo, como pode ser unha catástrofe aérea, confirmar que o uso de teléfonos celulares pelos pasajeros teve efectivamente unha función, un papel causal no enguiso de un sistema do avión accidentado, iso, digo, constituiría así un importante gaño cognitivo. Nese caso, embora a interferencia do sinal do celular no circuito dos sistemas afectados fose un fenómeno para o cual pusiésemos dar unha explicación física fundada en leis ou mecanismos xa coñecidos, embora eso seja así, digo, a hipótese de que esa interferencia podía existir
y de que él era capaz de desencadear un accidente, no se derivaría inmediatamente de ninguna ley o de teoría preestablecida. Y es muy posible que esa hipótesis tampoco sería fácilmente deducible de nuestro conocimiento previo sobre el funcionamiento de los celulares y los sistemas afectados no avión accidentado. Evidentemente, a corroboración de ese papel causal do uso de celulares no accidente acontecido, quiero decir, a justificación de esa imputación funcional, acarretaría sin un daño cognitivo efectivo. Por eso, cuando el conjunto de condiciones antecedentes de un fenómeno es muy complejo, y cuando tampoco tenemos un saber teórico bien delimitado que permita determinar y discriminar cuáles fueron efectivamente los papeles causales de esas condiciones antecedentes en la ocurrencia de ese fenómeno, cuando la situación es esa, siempre somos llevados a raciocinar funcionalmente. Embora después traduzamos nuestras conclusiones en una lenguaje que omita toda imputación funcional explícita. Porém, una cosa es el fato de que en un dominio cualquier de pesquisa possam vir a acontecer en análisis funcionales particulares, como aquel análisis que el geólogo faz cuando atribuye una función, isto é un papel causal, a erosión hídrica na formación de una quebrada. Una cosa é isso, e outra coisa é o fato de que uma disciplina, como é o caso da fisiologia, esteja ordenada toda ela por uma perspectiva funcional. Isso, essa ubicuidade do discurso funcional em uma disciplina, nos indica algo sobre os objetivos cognitivos específicos desse domínio de pesquisa. A fisiologia, como já o sabia Claude Bernard, é fundamentalmente uma ciência de funções. O objetivo cognitivo específico da fisiologia no reside tanto en conocer las causas antecedentes de los fenómenos orgánicos, mas sim en determinar funciones, los papeles causales, los efectos de ese fenómeno na preservación de ese sistema que é o organismo individual. Entretanto, y como también ya falei, o que vale para a fisiología también parece valer para a ecologia. Conceitos tan fundamentais para a ecologia como os conceitos de organismo productor, organismo consumidor y organismo decompositor son todos seres de naturaleza eminentemente funcional. Todos esos conceptos aluden fundamentalmente ao papel causal desses organismos no funcionamento de un ecosistema. O mesmo acontece, porém, con outros conceitos menos gerais, tal o caso de predador ou de polinizador. Esos conceitos aluden á función de unha populación dentro de unha comunidade biótica. Aí, caracterizar unha especie como polinizadora non é indicar que ela viva da polinización, porque de facto nenhuma especie vive de prestar servicio a outra. Falar que unha especie é polinizadora implica atribuir a ela unha función dentro do proceso de polinización de outra ou outras especies. Todavía, esa perspectiva funcional que atraviesa e ordena o discurso da ecologia fica máis evidente aínda nunha noción como a noción de redundancia funcional. Esta noción alude justamente ao fato de duas populações de especies diferentes poderem desempenhar o mesmo papel, ou papéis muito semelhantes, no funcionamento da comunidade ou do ecossistema que ambas integram. Assim, se uma dessas espécies desaparece, esse sistema, ou seu número decresce, se essa espécie desaparece desse ecossistema, ou se o seu número decresce, então, nesse caso, a súa función poderá ser desempeñada por outra especie. Circunstancia esa que até permite pensar na posibilidade da extinción de unha especie nun ecosistema, le permite pensar que esa extinción possa ser compensada pela importación de unha especie funcionalmente análoga. Porém, embora a linguagem funcional seja muito frecuente na ecologia, a súa legitimidade, como eu já falei, pode gerar dúvidas e resistências. Sería pensar, inclusive, que esa linguagem funcional é unicamente uma simples maneira de falar. Talvez uma maneira de falar algo equívoca que, se difícil de evitar, seria melhor então não levar muito a sério. O fato de que na ecologia possam existir termos, imputações e análises funcionais é compreendido, porém, facilmente a partir da própria noção de função como papel causal. A princípio, e como já afirmei muitas vezes, todo proceso causal pode ser funcionalmente analizado. De fato, quanto mais complexo é um processo, mais relevantes são as imputações de papéis causais ou funções que podemos vir a fazer no empenho por explicarmos como é que esse processo pode efectivamente acontecer. Afirmar que uma espécie de insecto é polinizadora desta ou daquela planta
é o mesmo que falarmos que esse insecto tem uma função, que ele tem um papel causal no processo de fertilização dessa planta. E afirmar que para determinadas plantas esse insecto é um polinizador mais eficiente do que outro, significa dizer que o comportamento e a morfologia desse insecto promovem essa polinização com maior segurança e maior frequência. Porém, o que vale para a eficiência polinizadora desses insectos também pode valer para as considerações que podem ser feitas sobre a eficiência dos diferentes níveis de uma cadeia trófica, ou cadena trófica, ou sobre os diferentes componentes de um mesmo nível dessa cadena. Pode-se falar, por exemplo, de ecosistemas cujos organismos decompositores são mais eficientes do que os organismos decompositores de outro ecosistema, pelo fato de eles permitir que o ciclo de produção, consumo e decomposição seja cumprido com maior rapidez e deixando um resíduo menor de substâncias orgânicas não descompostas. Ou se pode também falar que há espécies cuja presença ou ausência aumenta ou diminui a eficiência de consumo de uma cadeia alimentar. Falaremos assim de espécies ou de conjuntos de espécies que são assimiladoras mais eficientes porque a diferença entre a energia consumida por elas e a energia que deixam disponível para ser usufruída pelo nível subsequente da cadeia trófica é menor do que a diferença entre consumo e disponibilização de energia que acontece no caso das outras espécies. E eu acredito importante falar, além disso, que os sistemas ecológicos são passíveis de serem analisados em virtude dessa operação cognitiva que equivocamente Arvo Waters chamou explicação de desenho. Cabe, com efeito, que nos perguntemos por que um ecossistema precisa ter organismos decompositores. Nossa resposta será que esses organismos são uma condição de existência para esses sistemas. Porque, sem esses organismos, esses sistemas ficariam rapidamente abarrotados de cadáveres incorruptos. E assim, o ciclo energético seria interrompido. Os organismos decompositores, poderíamos falar, são uma necessidade organizacional de todo ecossistema. Mas isso não significa que os organismos decompositores estejam ali para suprir essa necessidade do ecossistema, nem tampouco que eles tenham evoluído para melhor a satisfazer. E isso mostra que essas análises que Waters chama de explicações de desenho podem ser aplicadas a sistemas que não caracterizaríamos justamente como sendo sistemas desenhados ou projetados. Mas esse não é meu assunto aqui. Meu assunto é a razão de ser, como eu falei antes, do discurso funcional na ecologia. E, no que tange a isso, eu só cumpri com uma parte do que eu falei que eu iria fazer. Até agora, eu unicamente mostrei a legitimidade do discurso funcional na ecologia. Essa legitimidade fica clara ao adotarmos a concepção de função como papel causal. Todavia, e como apontei no início, o mais intrigante da ecologia não está no fato de aí acontecerem ou mesmo abundarem as análises funcionais. O que na ecologia espanta é o fato de quase todo o seu discurso ser, como também acontece no caso da fisiologia, de natureza eminentemente funcional. Eu acredito, entretanto, que a razão de ser dessa afinidade ou desse paralelismo entre os discursos da fisiologia e da ecologia não reside no fato de a ecologia permanecer sujeita a um imaginário organicista. O que motiva essa afinidade entre fisiologia e ecologia é algo muito mais profundo. Trata-se de algo que tem a ver, conforme já apontei, com o fato de tanto a ecologia quanto a fisiologia trabalharem ambas duas sob a presunção de ideais de ordem natural vinculados com a oposição ordem improvável, desordem provável. Ambas as disciplinas dão a si próprias a tarefa de explicar a persistência e a recorrência de fenômenos e estados de coisas considerados de start como fenômenos e estados de coisas pouco prováveis. De start, os discursos da ecologia e da fisiologia tornam-se eminentemente funcionais porque, ao abordarmos um processo ou sistema qualquer, o que nelas primeiro importa é entender e sublinhar a função desse processo ou sistema, o seu papel causal, na consecução e preservação desses estados de coisas que, justamente pelo fato de serem considerados improváveis, são também olhados como sendo eles necessitados de explicação. Lembrem que Stephen Tullmin apresentou os ideais de ordem natural como princípios que, para uma teoria determinada ou para um domínio específico de investigação, definem o horizonte de permanência ou de regularidade
sobre o cual terán que se perfilar como desvíos desse horizonte os fatos que esa teoría ou que ese dominio de indagação asume como necessitado de explicação ou como passíveis de serem explicados. Un fato, poderíamos así dizer, é o inesperado que irrumpe nun horizonte de permanencia que a teoría ou o dominio de pesquisa en análisis, presupondo un ideal de orden natural específico, aceita como algo obvio e como autoexplicado. E falar iso é a mesma coisa que falarmos que un fato é aquilo que, dado o ideal de orden natural, aparece como algo necesitado de explicación. Así, como exemplo paradigmático deses ideais de orden natural, Toulmin propõe o principio de inercia, aquele que diz que todo corpo permanece en estado de repouso de movimento rectilíneo uniforme, a menos que seja compelido a sair desse estado pela aplicación de unha forza. Esa primeira lei de Newton, falaba Toulmin, indica que para a mecánica newtoniana a permanencia dun corpo en cualquiera deses dois estados é o esperável, o normal, o natural, aquilo que por eso non requer de explicación. O que sim debe ser explicado, o que sim debe ser objeto de interrogación e, por tanto, en troca a saída do repouso ou a saída do movimento rectilíneo uniforme. Toda a mecánica newtoniana ofrece o modo de responder a esas cuestións, permitindo explicar e calcular os desvíos desse estado ou orden ideal, apelando para leis adicionais como a lei de gravitación, por exemplo. Porém, e como tamén acontece con outros moitos aspectos da gramática científica, os ideais de orden natural son regionais. Teorías diferentes, en diferentes dominios disciplinares, poden obedecer a ideales de orden natural tamén diferentes. E é sobre ese horizonte de diferentes ideais de orden natural que se perfilan ou cobran sentidos os objetivos explicativos de cada teoría ou de cada dominio específico de pesquisa. Aquilo que en cada caso se considera como obvio, como natural, como explicável en sí, tamén é en cada caso diferente. Iso faz que tamén seja diferente aquilo que, en cada caso, terá que ser considerado como desvío a ser explicado dese estado natural que presupomos non precisado ele en ton de explicación. Ideais de orden natural diferentes, ao estableceren as máis diversas discriminações entre o que necesite e que non necesite explicación, geran diferentes emprendimentos explicativos. E, dese xeito, cada un deses emprendimentos explicativos pasa a ter as súas perplexidades, as súas interrogacións fundamentais. Así, de Xavier Bichat e Claude Bernard en diante, o problema central da fisioloxía foi mostrar como a orden orgánica, a vida, é gerada e preservada malgrado a súa relativa improbabilidade física. A pregunta fundamental da fisioloxía parece ser sempre esta: por que a vida e non mellor a morte? Esa parece a pregunta moito máis do que a fisioloxía, mas esa é a pregunta da fisioloxía. Como é posible a vida e non mellor a morte? Para a fisioloxía, a morte define o estado natural e máis probável de cousas. Para a fisioloxía, a morte constitúe un estado que nunha primeira instancia non é necesario explicar. E non é necesario explicar porque o que ocorre nese estado é algo para o qual a física e a química já nos fornecen explicación suficiente. O que é necesario explicar é o fato da orden da vida se preservar malgrado a maior probabilidade da morte. A vida parece así como sendo un desvío improbável e problemático de un estado de coisas que se considera ya antes explicado pela física e la química. E é en contraste con os exigentes requisitos organizacionais que a orden da vida debe satisfacer para se sustentar, que o estado de coisas representado pela morte, aquela que é o estado do no vivo, é percibido como un estado de desorden probável. Entretanto, o problema recorrente e permanente da ecoloxía é explicar a ocorrencia de procesos ou de ordenamentos que poden ir do mero ciclo vital dun organismo no seu ambiente natural até un ciclo trófico cuya recorrencia permite a existencia de determinadas formas de vida. Os procesos relacionados con o ciclo vital dos organismos son aqueles estudados pela autoecoloxía. E, pelo menos parcialmente, eles se superpõen con os procesos estudados pela propia fisioloxía. Os ciclos tróficos, no entanto, son estudados pela ecoloxía dos ecosistemas. Mas, entre ese nivel de complexidade e os ciclos vitais dos organismos individuais, existe toda unha gradación de fenómenos, de procesos e estados de coisas, de diferentes graus de complexidade, que os ecólogos tamén estudan
tentando mostrar como é que eles podem acontecer e eventualmente se preservar ou se incluso se reiterarem. Tal o caso, por exemplo, da persistência de uma comunidade integrada por populações de espécies diferentes. Mas, em todos os casos, a presunção do ecólogo parece ser sempre a mesma. Para ele, todos esses processos, todos esses estados de coisas, são algo relativamente improvável. Todos esses arranjos parecem algo frágil. Todos esses arranjos supõem uma articulação, uma sintonia acurada de uma multiplicidade de fatores cuja condição de possibilidade e cuja ocorrência é necessário explicar. O problema central da ecologia, dito então de outro modo, é mostrar como é que esses processos e arranjos improváveis se instauram e se sustentam malgrado todas as contingências que podem tender a sua mais provável desarticulação. Os sistemas ecológicos e os processos que os possibilitam são mecanismos intrincados e delicados. Mecanismos intrincados y delicados que, pelo menos en un primer olhar, cualquier desajuste podría llegar a comprometer. Contudo, o ecólogo quer saber como é que as peças e os momentos desses processos e mecanismos se encaixam e se concatenam de jeito que, malgrado essa relativa fragilidade, eles possam se sustentarem e ainda que seja durante lapsos muito breves. A sustentabilidade é, por isso, a grande questão da ecologia. Atribuir funções aos componentes ou aos momentos dos sistemas e processos ecológicos, fazer isso, é tentar mostrar como é que esses componentes e momentos contribuem para a sustentação desses estados ou processos considerados improváveis, frágeis ou problemáticos. Processos que, por serem assim considerados, são também considerados como merecedores de explicação. O entendimento funcional de entidades e processos que caracteriza a ecologia não é mais, então, do que a contraparte dessa preocupação pela sustentabilidade. Na ecologia, os fenômenos e as entidades em estudo são considerados básica e primariamente em virtude da sua contribuição causal nesses arranjos ou processos cuja sustentação nós queremos explicar. A indagação fisiológica e a indagação ecológica operam, em resumo, sobre a presunção de estados de desordem considerados como mais prováveis do que os ordenamentos ou processos cuja inesperada preservação ou ocorrência a fisiologia e a ecologia querem explicar. Por isso, esses estados de ordem são privilegiados nas análises da ecologia e da fisiologia. Esses estados de ordem, no caso da fisiologia, podem ser a própria autopoiesis ou também podem ser os subprocessos que fazem possível essa autopoiesis. Na ecologia, entretanto, esses estados de ordem podem vir a ser a persistência de um ecossistema, de uma comunidade ou de uma simples população. E se nos remitimos à autoecologia, aí também incluiremos a preservação do ser vivo individual. Mas também podemos pensar que esses ordenamentos que interessam ao ecólogo levam em conta os processos que o fazem possíveis. Tal é o caso da manutenção de um ciclo energético, ou ainda a resiliência das relações biológicas que asseguram a polinização de uma planta ou que facilitam a dispersão das suas sementes. Existe, entretanto, e eu não me esqueço disso, uma diferença importante no modo pelo qual se pode falar de referências a estados privilegiados em fisiologia e em ecologia. No caso da fisiologia, e conforme a pesquisa empírica depois ensinou, esses estados privilegiados que queremos explicar são sustentados, em grande parte, embora não exclusivamente, por mecanismos de regulação. Mecanismos de regulação que são próprios dos seres vivos e que respondem especificamente às perturbações sofridas pela autopoiesis, embora eles nem sempre operem por retroalimentação negativa. Mas insisto que nós somente sabemos isso depois de ter examinado os seres vivos. A existência de mecanismos de autorregulação próprios dos seres vivos é uma conclusão e não um pressuposto da pesquisa fisiológica. No seu esforço por explicar como a ordem da vida se preserva, a fisiologia acabou encontrando esses mecanismos. Mecanismos esses cuja consideração permite entender melhor como é que esse estado privilegiado, já antes destacado como objetivo explicativo, era alcançado e sustentado. No caso da ecologia, em troca, é matéria discutível que tais mecanismos existam. Eugene Odum, é verdade, considerou os ecossistemas como sistemas cibernéticos autorregulados por mecanismos de retroalimentação negativa. Ramon Margalef também sustentou essa ideia. E James Lovelock, por sua vez, estendeu esse modo de pensar ao nível planetário.
mas falarmos de sistemas autorregulados, ainda que non se pense neles como sendo mecanismos que operan por retroalimentación negativa, exige apontar mecanismos específicos de autorregulación. Falar de sistemas autorregulados exige apontar mecanismos cuyas operações, além de equilibrar e reequilibrar o sistema em questão, também sejam reações específicas e proporcionais às perturbações que esses sistemas possam eventualmente padecer, e que os ecosistemas possuam efectivamente esses mecanismos é questão polêmica. Os incêndios florestais, segundo se fala, têm um efeito regulador importante. Eles têm uma função na preservação de alguns ecossistemas. Mas disso não se sigue que esses incêndios sejam uma reação compensadora, uma reação específica e proporcional aos estados de coisas ou aos pressupostos contrários à eficácia global do ecossistema que eles permitem reverter ou limitar. Quero dizer, esses incêndios não são uma reação do bosque perante a sua própria decrepitude. O raio que cai sobre uma árvore seca ou a fogueira que os turistas deixam mal apagada não são reações do bosque à acumulação nele da madeira morta não reciclada. Embora essa mesma acumulação seja uma condição que aumenta o risco do incêndio, nada há no bosque decrépito que chame os raios ou que chame os turistas. Mas, seja como for, o fato é que a questão de existirem ou não mecanismos ecológicos de autorregulação é uma questão de caráter empírico. Por isso, ela escapa à análise filosófica, que é o meu negócio. A análise filosófica pode contribuir a delimitar o conceito de mecanismo de autorregulação, mas a análise filosófica não pode dizer nada sobre a existência desses mecanismos num ecossistema. Eu acredito, todavia, que embora se llegue a uma delimitação precisa do conceito de mecanismo de autorregulação e depois também se llegue à conclusão de que os sistemas ecológicos não contam com esse mecanismo, embora finalmente seja isso que aconteça, essa conclusão não invalidaria a ideia que aqui estou tentando delimitar. Que existam ou que não existam mecanismos ecológicos de autorregulação é uma questão empírica que nada tem a ver com o tópico, como já falei, que eu estou examinando. Quer dizer, que existam ou que não existam mecanismos ecológicos de autorregulação não tem a ver com o fato da ecologia obedecer ou não obedecer ao objetivo de explicar como é que certos processos ou estados de coisas acontecem de forma tal que eles assegurem ou den sustento a determinadas formas de vida ou a determinadas associações entre essas formas de vida. E isso que falo sobre a possível existência ou inexistência de mecanismos autorreguladores nos ecossistemas também vale para a questão, hoje muito discutida na ecologia de populações e de comunidades, de se existe ou não existe algo assim como um ponto de equilíbrio em torno do qual a densidade das populações oscilaria. Essa também é uma questão empírica sobre a qual eu não preciso entrar. Estejam ou não em equilíbrio as populações que compõem os sistemas ecológicos, esses sistemas, junto com os subsistemas que os integram, estão, por pouco tempo, efetivamente aí. Por isso, o ecólogo, que pressupõe esses sistemas ou subsistemas como sendo processos e sistemas improváveis, sempre quererá saber como é que isso é possível e por isso que vai a proceder a suas análises funcionais. Quanto tempo tenho, Charles? Quanto tempo usei? Você usou 30. Ah, então não, eu posso continuar com tranquilidade. Bom, manutenção de ciclos vitais, processos de polinização, ciclos tróficos, são fenômenos cuja explicação a ecologia assume e privilegia como constituindo, segundo eu venho dizendo, seu desafio cognitivo fundamental. Inclusive para procurar nessa explicação as chaves para entender como e por que é que esses fenômenos podem chegar a não acontecer ou chegar a ver comprometidos. Sabendo quais são as funções que devem ser satisfeitas para que esses processos aconteçam e sabendo como e por que e por quais entidades, essas funções são desempenhadas, o ecólogo poderá explicar por que esses processos às vezes não acontecem ou não se cumprem da maneira esperada. Conhecendo qual era o polinizador mais eficiente de uma planta, poderemos explicar uma diminuição na população dessas plantas, apontando para o desaparecimento parcial ou total desse polinizador e a sua substituição
por otro polinizador menos eficiente. Y en eso, claro, a analogia entre ecologia e a fisiologia volta a ser evidente. Sabendo como é que se instauran e preservan esses arranjos improváveis de coisas que a fisiologia e a ecologia querem explicar, ambas as disciplinas também podem explicar como é que, uma vez configurados, esses arranjos podem eventualmente se desarticular ou se desmoronar. E eu acredito ainda que o que aqui foi dito sobre os objetivos cognitivos da ecologia e sobre a razão de ser do entendimento funcional dos fenómenos por ele estudado, tudo isso serve também para entender aquilo que Gregory Cooper apontou como a persistência nem sempre reflexiva da ideia de equilíbrio natural nas teorizações ecológicas. Porque, ainda sin estar lógicamente comprometida con a idea de equilibrio natural, a noción de sustentabilidade pode se solapar e se confundir con esa idea. A sustentabilidade parece remitir a estabilidade e a estabilidade parece remitir a equilibrio. E embora certamente se trate de uma asociação de ideias injustificada, essa asociação pode ajudarnos a entender o fato da explicação da sustentabilidade ter sido muitas vezes confundida com a explicação de supostos estados de equilíbrio. O equilíbrio da natureza seria a manifestação distorcida, ideológica, poderíamos dizer, dessa sustentabilidade dos processos ecológicos que, por exigência de seu ideal de ordem natural, deve ser o objetivo, explicar isso deve ser o objetivo privilegiado da indagação ecológica. Essa sustentabilidade, que também por exigência desse mesmo ideal de ordem natural, a ecologia, não pode, então, renunciar a explicar. E ela não pode renunciar a explicar essa sustentabilidade, porque fazer isso seria a mesma coisa do que enclausurar toda a indagação ecológica. A mera física e a mera química da biosfera nunca nos dariam uma ecologia, do mesmo modo de que uma mera biofísica ou uma mera bioquímica nunca nos dariam uma fisiologia. Mas algo semelhante ao que estou falando sobre a ideia de equilíbrio também pode ser dito sobre a origem e a persistência mais ou menos moderada das imagens organicistas no discurso ecológico. Aí está a teoria de Gaia para ilustrar o que eu estou falando. E aí está Margalef caracterizando os ecossistemas como máquinas autopoéticas. Mas aí está também as inegáveis e legítimas analogias entre a fisiologia e a ecologia que sirven para explicar a recorrência e a persistência dessas imagens. Limitadamente, essas analogias são sim tão legítimas quanto inevitáveis, limitadamente. Por isso, as imagens organicistas ou quase organicistas que encontramos em Odum ou em Lovelock também podem ser consideradas como a manifestação distorcida, ideológica, dessas analogias. Essas imagens denunciam e até confirmam a sujeição da ecologia a um ideal de ordem natural que não deixa de ter alguma semelhança ou alguma afinidade com o ideal de ordem natural, aquele que ordena e pauta a indagação fisiológica. A retórica organicista, eu não quero negar isso, é definitivamente inaceitável na ecologia, mas tampouco há dúvida de que ela é compreensível. Essa retórica organicista pode ser inadequada para descrever as comunidades ecológicas, para descrever os ecosistemas e para descrever a Terra. Mas, embora vagamente, essa retórica também nos insinua algo que é constitutivo da indagação ecológica. Falando algo que é falso empiricamente, as metáforas organicistas da ecologia apontam, ainda que confusamente, para algo que é válido epistemologicamente. E eu por isso as tentei aclarar e aproveitar. Bom, vocês dirão se quiserem. Obrigado. Bem, temos bastante tempo para discussão, 24 minutos. Gislene. Professor Capone, muito obrigada pela sua palestra, muito ilustrativa. A minha pergunta vai um pouco seguindo o que você falou sobre o papel funcional de uma população como papel causal dentro da ecologia. Bom, se nós temos uma população de organismos num ambiente no qual aqueles organismos têm se desenvolvido e têm feito suas relações ecológicas, e nós queremos saber
qual é o efeito de um poluente nessa população. O fato de nós pegar indivíduos dessa população e levar esses indivíduos a um laboratório para fazer certas medições, aquela troca de ambiente desses indivíduos pertencentes a essa população tiraria de alguma forma aquele papel funcional, original, natural da população, e no laboratório já não teríamos mais o conceito de população, senão de indivíduos. Bom, é que eu imagino que se a gente tira um organismo de uma população natural para fazer esse tipo de estudo, a gente o está utilizando como marcador de poluição, alguma coisa assim. A gente não está querendo utilizar ele justamente para compreender qual é a sua função no ecossistema. Digamos, acho que se trata simplesmente de dois objetivos cognitivos diferentes. Então, acho que, nesse caso, pegar a parte, retirándola do todo, é um procedimento adequado. Já seria diferente de quanto um procedimento dessa natureza poderia servir para entender a função ecológica desempenhada por essa população e por esse organismo, em tanto que ele é parte dessa população. Professor Capone, obrigada pela sua palestra. Eu não sei se eu entendi direito, mas eu compreendi que a metáfora organicista, que a ideia de organicismo é uma ideia inadequada, incorreta, mas compreensível. O senhor identifica, se ela é compreensível, a gente não poderia abolir essa metáfora de toda a ecologia? Eu diria que ela é ilegítima, claro, por outras razões, mas, digamos, que ela seja compreensível significa que ela tenha uma razão de ser e que ela venha a dizer algo que deve ser dito mesmo que seja com outra linguagem. Essa é a coisa, né? Porque o problema é que por nós não usarmos a metáfora organicista, por exemplo, podemos nos inibir de fazer certas descrições do funcionamento do ecossistema ou do funcionamento de uma comunidade, que são descrições legítimas e talvez, claro, poderiam ser feitas utilizando uma outra linguagem. E, por exemplo, acho que isto é particularmente importante no caso do ensino da ecologia. Eu diria que, digamos, tudo bem, um professor de ecologia que sobreutilize as metáforas organicistas va a transmitir de forma errada o conhecimento ecológico, mas possivelmente um professor que queira eliminar qualquer semelhança entre sua análise, sua explicação e uma imagem que poderíamos chamar então, talvez entre aspas, organicistas, também vai estar perdendo algo importante da própria ecologia. Só a finalização. Era no ensino de ecologia mesmo que eu queria chegar. Porque se nós não podemos abolir, talvez para substituir esse discurso por um outro discurso que fosse mais adequado, a gente precisaria conhecer pelo menos as desvantagens, né? Mapear as desvantagens de utilizar a metáfora organicista. Bom, as metáforas organicistas são erradas porque os organismos existem e são como eles são a partir de uma história evolutiva que os ecossistemas e as comunidades ecológicas não têm. O sea, os organismos são sistemas naturalmente desenhados, o que não tem nada a ver com o design inteligente, são produtos da seleção natural e as comunidades não, mesmo que a seleção natural atue dentro delas, elas não estão buriladas pela seleção natural no mesmo sentido em que está burilado pela seleção natural um organismo. Então, as estruturas orgânicas, além de ter funções, elas têm razão de ser. Então, acho que não se pode confundir, digamos, falar, digamos, utilizar de forma acrítica a linguagem organicista, no caso da ecologia, pode nos fazer deslizar
da atribuição funcional à atribuição de razão de ser, que aí sim é uma coisa errada. Gustavo, um comentário. Parece que o papel dessas metáforas organicistas, como as de Clemens, é um pouco parecida com o papel que a noção de informação teve na história da genética e biologia molecular. A introdução do discurso da informação cumpriu um papel, na década de 50 e 60, de evitar a compreensão de que os sistemas de processamento de informação nos seres vivos fossem explicáveis meramente em termos físicos e químicos. Era uma maneira de dizer que tem algo mais aqui, e depois essa introdução gerou um discurso da informação que, como muitas pessoas já falaram, é um discurso vazio de conteúdo, porque a gente não consegue ter uma teoria da informação genética, biológica, que dê conta de tudo que a gente atribui. Seria um caso similar a esse, uma maneira de falar que cumpre um papel importante, mas que deve, em um certo momento, ser substituído por outro mais correto e mais legítimo. Claro, eu acho que perteneceriam talvez ao conjunto das metáforas, as metáforas evitáveis. Há metáforas que são inevitáveis, né? Mas a metáfora organicista, ao igual que a metáfora de informação, pertenceria ao conjunto das metáforas que, uma vez, né, seriam como aquela, talvez como a escada de Wittgenstein, algo para uma analogia que vai muito longe, né? Permitem ascender a um determinado nível e uma vez que você chegou a esse nível de conhecimento pode jogar ele fora. Mas o problema é não jogar todo fora junto com a metáfora. A imagem serviu porque ele estava indicando algo, e então não tem que ser o caso de que por você jogar fora a imagem, joga fora também aquilo que a imagem estava indicando. Sendo que, como acontece com as analogias, tem uma desanalogia também. Por causa do caso da informação, a gente consegue, com a informação na biologia, chegar no nível de uma descrição sintática que é útil. Por exemplo, toda a aplicação da noção de informação como quantidade, de quantidade de informação com medidas em probabilidade, cumpre papéis em genômica e cumpre o papel na ecologia. O problema é que você não consegue ter uma dimensão semântica e pragmática. Então, é possível, é evitável em parte, inevitável em parte a metáfora da informação. E talvez a do organismo na biologia, para aplicar a formação vegetal, seja evitável completamente. Sim, ela pode ser evitável completamente, mas, outra vez, ela chegou a existir por uma razão de ser legítima, que é a analogia que existe entre o ideal de ordem natural da fisiologia e o ideal de ordem natural da ecologia, mesmo que também não é exatamente a mesma ideia, não estou dizendo que seja a mesma ideia de ordem natural, mas são ideias de ordem natural análogas. About the metaphor at the same time suggests possible interpretation of the reality and hide some aspect. So when we say the earth is a living being, they want to only point out the fact that between the elements, the components of the earth, the biotic or the biotic, there is a straight interrelationship. Of course, planet Earth doesn't reproduce itself. It's not like an organism. So, at the same time, can help, can hide, or give you a not correct image of the reality. So it's a double-faced rhetorical tool. And metaphors are very, very important in science. They are a tool of approach some aspect of the reality. We can't ask to the metaphor to be totally. In reality, it's not a metaphor, it's an analogy. They are similar for some aspect. For example, when we say the planet Earth is an organism, planet Earth doesn't reproduce, so it's not, strictly speaking, an organism. Sí. But some aspect, in the 30, in the 40, in the 20, they used this metaphor, Friedrichs, for example, they pointed out particularly the concept of organization can be misleading, I agree with you, but
if you accept the structural logic, the essential logic that the concept of organism give us, the holistic systemic interrelationship can be used, but with careful. Bom, mas justamente tem que ser usado com cuidado, porque, por exemplo, o fato, eu acho que o importante no caso da Terra não é que ela não se reproduza, sino que ela não é produto de uma história evolutiva. Então, mas isso faz uma diferença, porque de uma entidade que é produto de uma história evolutiva, eu posso esperar, eu tenho boas razões para esperar uma optimização funcional desses componentes que eu não tenho razões para esperar da Terra. Então, digamos, outra vez, ela é compreensível, a metáfora organicista, mas ela pode ser levada a sério muito, pode ser muito confundente. Por isso é que a ecologia se retira dela. Mas, outra vez, reivindico, epistemologicamente é significativa e pode ser significativa no nível da didática, incluso no nível não somente da didática, sino no nível da popularização do conhecimento ecológico, e incluso legítima na sua utilização política por parte do discurso ecológico. Não sou ingênuo nisso. Segura. Você já viu lá? Ok. Gustavo, eu queria verificar se eu entendi bem o que é o discurso funcional e como ele pode ser útil para nós ecólogos. Aí, usando a tua analogia do celular causando um desastre aéreo, se eu entendi bem, o discurso funcional pode ser útil quando você descobre uma relação de causa e efeito que não era auto-evidente, conhecendo. É por aí? É isso. A gente tende a incorrer mais na análise funcional quando a gente estuda processos causais complexos e para os quais que eles não se mostram imediatamente como aplicação ou exemplo de uma lei conhecida ou de um mecanismo causal já conhecido. Isso explica que a gente incurra, digamos, muitas vezes no discurso funcional. Essa é uma coisa. Agora, outro problema diferente é se perguntar por que existem disciplinas científicas nas quais esse discurso funcional ele é ubíquo. Porque a gente pode eventualmente fazer se a gente lê um livro de ecologia, a gente vai se encontrar com discurso de ecologia, desculpe, um livro de geologia, um texto de geologia. A gente vai encontrar um monte de discurso funcional em geologia, que eu acho que ele não é metafórico, ele é aceitando o conceito de função como papel causal totalmente legítimo. Mas entre a geologia por um lado e a fisiologia e a ecologia por outro, há uma diferença importante, que é justamente essa ubiquidade. Digamos, todo o discurso da ecologia e da fisiologia parece ser funcional. E isso é o que eu tentei responder na base dessa ideia de ideal de ordem natural. Aquela opção ordem improvável, desordem provável. Vida-morte no caso da fisiologia. Temos tempo para mais uma questão? Alguém por aí? Gustavo, eu tenho uma pergunta com relação ao ideal de ordem natural, que eu penso que assim, poderia ser. Queria ver a sua posição com relação a isso. O ideal de ordem natural da ecologia. Né? Eu fico me perguntando se o ideal de ordem natural da ecologia não poderia ser caracterizado de um modo mais preciso, ainda que não de um modo pouco geral, quer dizer, de um modo ainda mais preciso e também mais ainda geral, né? Ainda amplo, ainda importante para a ecologia, não simplesmente como a manutenção do sistema no tempo, mas como a manutenção de uma integridade do sistema no tempo, ou de
de uma outra maneira que eu acho até mais precisa, uma manutenção do fechamento da organização. Uma individualidade, como um processo de individuação. Sim, mas uma individuação que tem a ver com o fechamento da organização do sistema. A gente sabe que todo ecossistema ele é aberto em termos de fluxo de matéria e energia. Né? Todo sistema ecológico é aberto. Mas me parece que o que é importante manter, se a gente quer conservar os sistemas, e que o ecólogo estuda o tempo inteiro, é essa manutenção de uma organização fechada, apesar dessa abertura do fluxo de matéria e energia. Então eu me pergunto, esse ideal de ordem natural não poderia ser concebido de uma maneira mais precisa como o fechamento da organização do sistema ecológico ao longo do tempo? E aí, indo além, claro, do conceito de função, o conceito de função como ferramenta para entender isso, que seria algo mais preciso e importante em termos até... Claro, mas aí eu aproximaria, eu diria, nesse caso eu estaria indo um pouquinho mais longe na aproximação entre fisiologia e ecologia. Porque, digamos, você estaria pensando, por exemplo, no ecossistema ou numa comunidade, como se ele fosse um sistema cuyo funcionamento tende a sua própria diferenciação em geral em relação ao entorno. Você adotaria uma perspectiva sistêmica, aí no sentido forte da palavra geral em toda a ecologia, e você estudaria os ecossistemas na medida em que eles, por isso eu falei, se individuam, ou seja, preservam sua identidade com relação ao entorno. Por que eu não fiz isso? Porque a mim não me consta que toda a ecologia seja isso. Eu entendo, você é ecólogo e você quer defender uma perspectiva particular dentro da ecologia e acho interessante que você adopte essa perspectiva. Mas eu sou um velho, professor de filosofia da ciência, ou filósofo da ciência, e meu papel na vida não é construir a ciência e fazer ela progredir, sino tentar procurar as regras de constituição do próprio discurso científico. E quando eu vejo como os ecólogos trabalham, eu vejo que eles produzem papers e se compreendem uns aos outros e atribuem funções com independência de um compromisso teórico tão forte quanto esse, que me parece que todos eles compartilham um compromisso teórico um pouquinho mais fraco, como aquele que eu tentei elucidar. Responde a pergunta. Mas claro, é impossível isso, teria sido mais fácil a analogia. Mas aí eu falo isso, e sempre que um filósofo da ciência faz isso, e sai um cientista dizendo que isso do ecossistema não serve. Claro, é um grupo minoritário, né? Então eu não queria comprar essa briga que pela qual eu não recebo nada. Com esse último comentário, eu agradeço a Gustavo e voltamos aqui a 10 minutos, 4h20.